Pessoal, eu gostei tanto dessa imagem que eu trouxe ela de volta, né, para a gente refletir um pouco mais sobre ela. Como nós vimos anteriormente, o albedo ele é a medida de refletividade, né, de uma determinada superfície. Então, quanto maior for o albedo, né, mais luz a superfície reflete de volta para o espaço, tá? E por quê, né? Por que esse albedo para a gente tem tanto valor? A imagem, por exemplo, vamos observar, ela mostra de diferentes superfícies os valores do albedo para cada uma delas. Então a gente vai analisar esses valores, né? Nessa imagem aí está mais ampliada. Perceba ali, pessoal, que nas superfícies naturais, né? Por exemplo, a neve fresca ali, ela tem um albedo, por exemplo, de entre 80% e 95%, né? Então, assim, isso significa que a neve fresca, ela reflete maior parte da sua luz solar, né? Então, assim, o que ajuda a manter essas regiões aí mais frias, e é por isso que elas não derretem. As pessoas perguntam assim, nossa, mas se tem sol, por que não derrete? Por conta da refletividade. Os bosques, por exemplo, pessoal, eles têm um albedo baixo, né, entre 10% e 20%. Porque as florestas, elas acabam absorvendo mais calor, né, e mais luz solar, contribuindo aí para um ambiente mais quente. As terras de cultivo ali, a gente pode observar que elas refletem entre 10% e 25% da luz que recebem. Então, assim, a quantidade de luz refletida, ela pode variar dependendo do tipo de cultivo e também das estações do ano. A água, né, a gente pode observar, né, o albedo ali nas zonas da água, eles variam muito de 10% e 60%, né, dependendo do ângulo que o Sol está. Por exemplo, ali, quando o Sol está assim, alto no céu, a água ela reflete menos luz, né? Então, quando o Sol está mais baixo, a água reflete mais luz, tá? Então, a gente tem ali a grama, né? Que ela reflete entre 25% e 30% de luz solar. Por quê? Porque a superfície coberta com grama, ela tem um albedo ali moderado. Agora, o mais interessante vem aí. Nós temos as superfícies que são artificiais, né? Que são os telhados, né? Que são claros. Ele tem um albedo alto entre 35% e 50%. Por quê? Telhados claros, pessoal, eles refletem mais luz solar, ajudando ali a manter a casa até mais fresca, tá? Isso é interessante também, eu gosto muito desse assunto. Tá? Então nós temos o telhado escuro, né, que ele tem um albedo muito baixo, entre 8% e 18%. Por quê? Porque os telhados mais escuros, eles podem aquecer a casa, porque ele acaba absorvendo muito mais calor. E a gente pode falar também, citar aqui, a pavimentação, por exemplo, das cidades, por exemplo. Elas refletem, por exemplo, 17%, né, a 27% da luz solar. Então, o pavimento seco, como asfalto, concreto, eles podem aquecer ali significativamente durante o dia. O asfalto em especial, na verdade, pessoal, eles têm um albedo muito baixo, entre 5% e 10%. Por quê? Porque o asfalto ele absorve quase toda a luz solar, tornando mais quente. Quem consegue pisar no asfalto, por exemplo, quando o sol está a pino, né? Descalço, sem condições, tá? Tem gente que fala até que dá para fritar ovo no asfalto. Então, assim, parede de pedra, por exemplo, tijolo, elas refletem aí 20% a 40% da luz solar. Então, assim, a cor, né, o material da parede, elas vão influenciar ali na quantidade de luz que é refletida de volta para o espaço. Já o albedo médio, por exemplo, o albedo da Terra, ele tem cerca de 31%. Isso significa que, em média, por exemplo, a Terra ela reflete 31%, né, da luz solar que ela recebe de volta para o espaço. Então, esse valor ele é uma combinação de todos os diferentes tipos de superfície que acaba aí compondo o nosso planeta, tá? E quais que são os efeitos do albedo de fato no clima? Só para a gente relembrar aqui. Pessoal, superfícies com alto albedo, como neve, telhados claros, eles vão ajudar a manter aí um ambiente mais frio, né?
mais fresco, refletindo aí a luz solar. A superfície com baixo albedo, né, como asfalto, telhados escuros, né, ela acaba aí por absorver mais calor e contribuindo aí para um aquecimento global maior. Então, assim, as mudanças no uso da terra e na cobertura do solo, como desmatamento, essa urbanização exacerbada, elas podem alterar o albedo, né, local e também acabar impactando aí no nosso clima. Então, aqui nós vamos falar sobre as massas de ar, pessoal. As massas de ar, na verdade, elas são grandes volumes de ar, né, que eles têm características assim muito específicas, tá? Como temperatura, como umidade e pressão. Então, assim, essas características elas também vão depender muito da região, né, que se originam aí essas massas de ar. Por exemplo, uma massa de ar que se forma sobre um oceano, né, ela certamente será mais úmida, né, enquanto uma massa de ar que se forma ali sobre um deserto, elas terão características ali como mais seca, tá? E a gente pode falar um pouco também dessas características das massas de ar. A gente pode começar pela temperatura, né? A massa de ar ela pode ser classificada como quente ou fria, dependendo muito ali da latitude onde elas se formaram. Então, massas de ar, por exemplo, que se formam em regiões tropicais, elas são mais quentes, né? Enquanto as que se formam em regiões polares, por exemplo, elas são muito mais frias. Em relação à umidade, pessoal, essas massas de ar elas podem ser úmidas ou secas, né? As que se formam, por exemplo, sobre os oceanos, elas são mais úmidas, e as que se formam sobre os continentes, elas certamente serão muito mais secas. Uma outra característica que é a pressão, porque cada massa de ar, na verdade, ela tem uma pressão específica, né? Que ela é determinada pela temperatura e também determinada pela umidade. E elas se deslocam, né? Quando a gente fala que elas se deslocam, a gente quer dizer que elas se movem de uma região para outra, né? Devido às diferenças de pressão e temperatura. Então, assim, na imagem aí a gente pode ver, né, que as massas de ar quente e frias elas estão se deslocando e gerando ventos, né, que estão ali representados pelas setinhas direcionando ali para a esquerda. Então, o vento, na verdade, ele é o movimento de ar dessas áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Então, na imagem ali, a gente vê que o vento ele está representado ali, representando, na verdade, o movimento dessas massas de ar, né, de alta pressão e alta temperatura, tá? Então, nós temos ali a interação entre elas, né? Então, a interação entre essas diferentes massas de ar, elas são cruciais para o clima, né? Então, quando essas massas de ar, por exemplo, de diferentes temperaturas e umidades, elas se encontram, pode ocorrer fenômenos climáticos, como frentes frias e quentes, né? Temperaturas e também mudanças no clima local. Por exemplo, quando uma massa de ar fria, né? Uma massa de ar fria, ela encontra uma massa de ar quente, né? Esse ar frio, ele sendo mais denso, ele tende a deslizar por baixo do ar quente, então causando ali a formação de nuvens e também de precipitação. Então esse encontro ele pode resultar ali numa frente fria, trazendo chuvas, quedas de temperatura em determinadas regiões. E a importância da gente compreender as massas de ar, o que isso quer dizer para a gente? Que elas são fundamentais para o clima de modo global, né? Então, assim, elas ajudam a distribuir o calor e a umidade ao redor do planeta, né? Influenciando aí o tempo, influenciando o clima nas mais variadas regiões. E aí a gente tem, por exemplo, no Brasil, por exemplo, as massas de ar, elas influenciam o quê? As chuvas de verão e as secas de inverno, né? A massa equatorial atlântica, por exemplo, ela traz umidade do Oceano Atlântico, né, para o continente, causando ali chuvas nas regiões costeiras, né, que chove bastante ali, tá? Então, assim, os grandes volumes de massa de ar com características muito específicas, que são três, né? Temperatura, umidade e pressão. E a gente tem a questão do deslocamento, né? Mover-se aí devido às diferentes
as diferenças de pressão, temperatura, gerando aí ventos, conforme na imagem. A interação entre essas massas de ar ela vai influenciar fortemente no nosso clima, causando aí fenômenos como frentes frias e também fortes tempestades. Elas são também, pessoal, cruciais aí para a distribuição de calor e umidade, afetando aí o clima, né, globalmente falando, tá? Vamos falar aqui então de conceitos básicos, né? A gente vai falar de circulação, né, atmosférica, que é o movimento, né, do ar na atmosfera terrestre, que é impulsionado ali pelas diferenças, né, de pressão e também de temperaturas, tá? Pessoal, essas diferenças elas criam padrões de ventos, né, que influenciam ali o clima em todo o planeta. Então nós temos ali as células de circulação. A imagem que a gente trouxe aqui, ela mostra 3 tipos principais de células de circulação atmosférica, tá? Primeiro nós temos aí a célula de Hadley, né, que é localizada ali entre o Equador, 0 graus, e aproximadamente ali 30 graus de latitude norte e sul. Tá? Segundo, nós temos a célula de média latitude, ou a célula de Ferrel, tá? Que ela é localizada entre 30 e 60 graus latitudes norte e sul. Tá? E nós temos também a célula polar, tá? Que é localizada entre 60 de latitude, né? e 90 aí, graus de norte e sul. Tá? E nós temos também a zona de convergência intertropical, tá? Que é marcada aí na imagem, como você pode perceber, como uma faixa ali ao redor do Equador, que é onde os ventos alísios do Nordeste e Sudeste eles acabam se encontrando ali. Então é uma zona caracterizada por baixa pressão e alta umidade, resultando ali em fortes chuvas, né? Chuvas muito frequentes e também tempestades tropicais, tá? E a gente pode observar ali na imagem os centros de pressão, né? Então a gente vai falar da alta pressão, que a alta pressão, na verdade, ela está representada ali entre 30 graus de latitude norte e sul, né? Então, assim, nessas áreas o ar desce, né? Criando ali regiões de alta pressão, né? E geralmente climas mais secos, tá? Nós temos também a baixa pressão, que está localizada ali na zona de convergência intertropical, né, bem ali na altura do Equador, e nas latitudes de 60 graus. Então, nessas áreas, o ar sobe, né, levando ali maior formação de chuvas e também de nuvens, né, formações de nuvens, na verdade, né, e formação de precipitação. Tá? Com relação aos padrões de vento, nós temos os ventos alísios, né, que eles sopram ali dos 30 graus em direção ao Equador, né, de nordeste no hemisfério norte e também de sudeste no hemisfério sul. Tá? Então eles são ali constantes, né, e desempenham também um papel ali muito crucial, né, principalmente na distribuição de calor e também de umidade. Os ventos do oeste, pessoal, eles sopram ali dos 30 graus em direção aos 60 graus de latitude, né, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Então, esses ventos, eles influenciam fortemente também o clima das zonas que nós conhecemos como zonas temperadas, tá? Os ventos polares sopram ali, né, aos polos em direção aos 60 graus de latitude, trazendo ali o ar frio, né, que estão localizados ali nas regiões polares. E com relação também ao funcionamento das células de circulação, nós vamos falar um pouco sobre a célula de Hadley, né, onde o ar quente ele sobe no Equador, ele se move também em direção aos polos na alta atmosfera e esfria e desce, né, em torno dos 30 graus ali, criando áreas também de alta pressão. É muito importante dizer que ao descer, né, o ar ele se aquece novamente, né, e ele retorna ali ao Equador como ventos alísios. Tá? A célula de média latitude, ou também célula de Ferrel, pessoal, nela o ar quente da célula de Hadley ele desce aos 30 graus, né, e ele se move em direção ali aos polos na superfície. Então, ao chegar-se nos 60 graus, ele encontra ali o ar frio, né, das células polares, e ele sobe, então retorna a 30 graus ali na alta atmosfera. Tá? Já em relação também à célula polar, pessoal, podemos dizer que o ar frio ele desce também, né,
nos polos e ele se move ali em direção aos 60 graus, né? Onde encontra ali o ar mais quente da célula de Ferrel e ele sobe, retorna aos polos na alta atmosfera. Então, assim, se a gente pudesse resumir isso aqui, pessoal, a gente diria que a circulação atmosférica ela é composta ali por 3 tipos de célula, né? Hadley, média latitude ou Ferrel e polar. Então, essas células, elas criam ali padrões de ventos, alisos, ventos do oeste, ventos polares, que eles distribuem ali calor, né, e umidade pelo planeta. Já a zona de convergência intertropical, pessoal, é uma área de baixa pressão, né, e alta umidade que está localizada ali no Equador. Então, áreas de alta pressão, elas são encontradas em torno de 30 graus de latitude, né, resultando ali em climas mais secos, tá? Então, a gente pode dizer que as áreas de baixa pressão, elas são encontradas nas zonas de convergência intertropical, ou seja, as zonas de baixa pressão, pessoal, está localizado na linha do Equador, né? E nos 60 graus de latitude, ali resultando em maior precipitação. Aqui, pessoal, eu gostei muito desse mapa mental, né? Eu achei ele muito interessante, muito resumido, né? E eu resolvi trazer aqui para vocês de uma forma muito resumida. A gente vai fazer uma leitura dele muito rápida, né? Para que vocês possam internalizar com mais facilidade esse conhecimento, né? Ter um pouco mais de contato. E assim, o objetivo realmente da nossa aula é fazer justamente com que você tenha, né, aonde recorrer ali as informações quando necessário, e é uma forma de você também construir, né, um banco de dados ali de aulas, onde você vai poder consultar na sua casa ou no lugar que você estiver e quando você achar necessário. Eu acho super importante essa questão da gravação de aulas justamente por isso. Você pode revisitar essa aula quantas vezes você achar necessário. Tem uma dúvida, corre lá, vai estudar para uma determinada prova, um determinado trabalho, corre lá, vai fazer um resumo, né? Porque é o nosso objetivo aqui, é que essa aula ela consiga compor aí um roteiro de estudo de vocês, tá bom? Então aí vocês constroem muito mais autonomia para a construção desse conhecimento. Então a gente vai fazer aqui uma leitura muito rápida aqui do nosso mapa mental. Esse mapa mental ele foi encontrado aí na internet, a referência dele está ali, tá? E a gente vai fazer uma leitura dele aí para que você consiga resumir esse conhecimento, tá? Então, pessoal, esses conceitos aí, eles na verdade nos ajudam a entender como o clima se forma, né? E como que ele varia em diferentes partes do mundo. Então nós vamos explorar esse mapa mental aqui juntos, né? A gente começa falando ali dos elementos climáticos, né? A gente sabe que os elementos climáticos, eles são componentes, né, básicos que constituem ali o clima da Terra. Então nós vamos ver aí com muita calma cada um deles. A gente vai começar ali pela radiação. Pessoal, quando a gente fala em radiação, a gente está querendo dizer que é a energia que a Terra recebe do Sol e é essencial para aquecer o nosso planeta, né? E a radiação solar, pessoal, ela varia de acordo com a localização e ela também é crucial ali para a formação das zonas climáticas. Então, a radiação aumentada, ela está ligada também ao aquecimento global, tá? Quando a gente fala da temperatura, né, a gente fala ali que é a medida de calor, né, que representa ali na atmosfera. Então, nós podemos medir a temperatura com termômetros, né, em graus Celsius e etc. Tá? Então, essa temperatura, ela influencia também diretamente o clima de uma determinada região. Quando a gente fala aqui da umidade, né, a umidade ela representa, na verdade, a quantidade de água, né, em forma de vapor que fica no ar. Então, a umidade ela pode ser absoluta, né, uma quantidade total de vapor, ou ela também pode ser relativa, né, a porcentagem da capacidade total de vapor do ar. Então, a umidade, pessoal, ela é vital, né, para a formação de nuvens e também para as precipitações, tá? Quando a gente fala aqui de pressão atmosférica, né, a gente diz que é a força, né, que o ar ele exerce sobre a superfície da Terra, tá?
Regiões de alta pressão têm climas mais secos, enquanto regiões de baixa pressão elas tendem aí a ser mais úmidas, né, e ser mais chuvosas. Então a pressão ela varia, né, com a altitude. Então maior altitude significa menor pressão. Em relação aos fatores climáticos, na verdade, pessoal, eles são assim condições, né, que influenciam ali e determinam o clima de um determinado lugar. Então, assim, nós vamos entender melhor quando a gente falar de latitude, né? Quanto mais próximo ali da linha do Equador, maior é a temperatura, né? Pois a incidência ali da radiação solar ela é maior, é direta. Então, a gente pode dizer que em latitudes maiores a temperatura é mais baixa devido à menor incidência de calor, tá? Quando a gente fala de altitude, pessoal, quanto maior for a altitude, mais frio é o clima. Então, em altitudes mais baixas, o clima é mais quente. Isso acontece por quê? Porque o ar em altitudes elevadas é menos denso e ele retém menos calor. Em relação à maritimidade que nós falamos, né, refere-se aí à proximidade, né, dos corpos de água. Então, a gente entendeu então que regiões próximas ao mar têm uma amplitude térmica, né, ou seja, uma diferença entre temperaturas máximas e mínimas, né, devido aí à sua capacidade de água de regular aí a temperatura. Tá? As regiões continentais elas estão mais longe do mar, né? Então ela tem maior amplitude térmica. Tá? Nós falamos também da massa de ar, né? Que são grandes volumes aí, de ar com características uniformes, de temperaturas, umidades e pressões diferentes. Então elas se deslocam ali, se encontram formando ali, né, frentes que vão alterar o clima de uma determinada região. O relevo também, que é muito interessante, que a gente fala de relevo, a gente lembra de montanhas, né? E outras formas também de relevo que vão atuar como barreiras, né? Para as massas de ar, criando ali áreas de sombra de chuva ou então modificações ali de distribuição das precipitações. Então o relevo ele também pode influenciar, né, em temperaturas e umidade, tá? Em relação à vegetação, pessoal, a gente sabe que a cobertura vegetal ela influencia, né, o clima, por quê? Porque absorvendo ali radiação solar e liberando umidade para a atmosfera através do fator chamado transpiração. Então, assim, florestas muito densas, né, e criam ali climas, né, muito mais úmidos e muito mais moderados. Então a gente vai falar das correntes marítimas, né? Que são os fluxos de água quente ou fria que viajam pelo oceano ali. E esse clima afeta os climas das regiões costeiras, né? Então correntes quentes elas aumentam a umidade e a temperatura, enquanto as correntes frias elas reduzem a umidade, né? E também a temperatura. Então, para fechar esse slide, para concluir esse slide, o que a gente pode dizer, né? Os elementos climáticos, né, radiação, temperatura, umidade, pressão atmosféricas e outros fatores climáticos também, como a latitude, a altitude, a maritimidade, a vegetação, né, as correntes marítimas, elas interagem ali, né, de forma complexa para criar os diversos climas, né, que encontramos aí ao redor do mundo. Então, compreender esses conceitos aí, esses elementos, esses fatores, eles vão contribuir para a gente possa entender, né, o ambiente que vivemos, a importância de preservar o equilíbrio climático, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Essa aula vocês podem revisitar quantas vezes vocês acharem necessário e ela estará dividida aí em parte 1, 2 e 3 para que você possa assistir com mais calma e com mais leveza. Um forte abraço para vocês, tá? Desejo para vocês aí um forte abraço, né? Desejo para vocês aí uma semana muito abençoada e eu tenho certeza de que essa aula ela será de grande valia para vocês.